Segunda Epístola de Paulo à Igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 5. Ele vai dizer: porque assim como os sofrimentos, no plural, de Cristo, podia ter sido o sofrimento, mas como foi em escalas diferentes, sofreu por vários motivos, o apóstolo Paulo compreende, e nesse texto aqui a gente lê: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que também padecemos. Versículo 7 vai dizer assim: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de nos desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Até aqui por enquanto. Senhor, meu Deus e Pai, ensina-nos a compreender a Tua palavra, a entender o momento do apóstolo Paulo, Senhor. Ó Pai, que era o grande apóstolo Paulo, mas que sofreu muito, meu Deus, para nos deixar algumas experiências e mostrar que o Senhor é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Então, fala conosco, é o que eu quero te pedir no nome de Jesus, e aos que creem que possam dizer amém. E o apóstolo Paulo, então, ele começa no versículo 5 dizendo: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Está mostrando dois pontos: primeiro, o sofrimento, e segundo, a consolação. Quando você entende o sofrimento, quando você compreende a dor, quando você vive ela, mas você continua em Cristo, você também vai entender que a consolação vai ser muito maior do que o tempo do sofrimento. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. Você pode estar vivendo um momento difícil, um tempo difícil, mas a consolação, quando ela vier, ela vai transbordar, vai ser maior do que os seus planos pessoais, vai ser maior do que os teus desejos e anseios do seu coração. Então o Senhor começa a mostrar que Ele é maior. Deus é maior que todas as situações. Deus é maior. Se Ele quiser curar, Ele cura. Ele é maior. Se Ele quiser libertar, Ele liberta. Ele é maior. Se Ele quiser dar vida, Ele dá. Ele é maior. Mas Ele é maior também na vida daqueles que estão olhando no ponto de vista da dor, estão esquecendo o ponto de vista do amor de Deus que está sobre a tua vida. Eu não sei como você chegou hoje a esse lugar, eu não sei de que forma você está se apresentando diante de Deus, eu não sei há quanto tempo tem sido a sua luta ou a sua aflição, mas uma coisa eu vim aqui para te dizer: Deus, Ele quer me tirar
da religiosidade. Quantos chegam a esse lugar e nos tornamos religiosos, irmãos? Nos tornamos daqueles que você ouve uma palavra, mas você diz: ah, é mais uma palavra, ou é o texto, eu até recebi, mas não consigo viver. E hoje não. Deus quer mostrar para mim e para você que Ele é maior. Deus quer mostrar para mim e para você que Ele está acima de todas as coisas, do bem e do mal. Que Ele é o Deus que dá vida, Ele é o Deus que dá vida, mas também é o Deus que mata se necessário for. É o Deus que fecha a sepultura, mas é o Deus que abre sepultura quando assim Ele quer fazer. Ele é maior, maior que tudo, maior que a morte. Quando a morte achou que venceu, o próprio Senhor Jesus imperou, ou seja, ele venceu. Ele travou uma batalha e venceu. Venceu o que? Venceu a morte por amor a todos nós. Deus é maior. Você pode dizer aí: Deus é maior. Eu não sei o que você está passando, volto a dizer, eu não sei o que você tem vivido, mas uma coisa eu sei: quando você descobre que Deus é maior, quando você descobre que Ele é soberano, quando você descobre que não cai uma folha sem a sua permissão, quando você descobre que tudo está debaixo do seu poderio, quando você entende isso, você se coloca na posição de simples servo do Senhor. O salmista, no Salmo de número 1, ele vai dizer que precisaríamos, né? E aí, o justo, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que você tem colocado à sua mão tem sido bem sucedido, tudo quanto você tem feito tem sido bem sucedido. Como é que está teus sonhos pessoais? Como é que tem acontecido nos dias atuais? E aí, você tem feito, Deus tem aprovado, tem dado garantia da sua vitória? Como é que tem sido isso? Você tem priorizado o reino? Você tem priorizado uma vida com Deus? Você tem priorizado o tempo todo declarar: eu não sou um religioso? Vamos repetir, igreja: nós não somos religiosos, nós somos daquele que reconhecemos Cristo como autor e consumador da minha vida. Eu sou daquele que não quero ser conhecido pelo meu conhecimento. Muitos estão em busca de conhecimento e tem muito até conhecimento, mas não tem intimidade nenhuma com o Criador. E Deus não fala contigo já faz muito tempo, porque você se preocupou com o conhecimento, com a leitura, você se preocupou com a área técnica, você se preocupou com a hermenêutica, com a exegese, você se preocupou com a homilética, mas você não tem intimidade com o teu Deus. E hoje Deus está dizendo assim: de que vale estar na minha casa? De que vale estar aqui levantando a mão, dizendo que é a minha noiva, se na verdade tu não tem intimidade comigo? Se você não me conhece, porque a primeira tribulação que bate à tua porta você reclama, e você não entende o texto, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam de grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Eu quero dizer para você que o crente fiel é aquele que não abre mão. O crente fiel é aquele que mesmo em meio à dificuldade, em meio às lutas, ele permanece, porque ele sabe da onde tem vindo o socorro. Você quer ver? Você quer ver? Você tem lá os seus compromissos. Vamos lá, vamos imaginar. Você está lá trabalhando, você nem gosta do seu trabalho, você nem gosta do que você faz, mas é através deste trabalho que vem os recursos para você pagar suas contas. Sim ou não? Eu quero saber quantos, em meio a dívidas que fizeram, observe que é sempre assim. Você foi lá, você não está satisfeito com o teu emprego, mas você foi nas Casas Bahia e tu está com um carnezão lá de 12 vezes, e você só pagou a primeira prestação. E no teu coração você diz assim: eu não posso sair desse emprego enquanto não quitar, porque eu não sei de onde vai vir os recursos para pagar os meus compromissos. Você está insatisfeito, mas você não larga o teu emprego, porque você sabe da onde que tem vindo os recursos, da onde tem vindo o seu alimento, igreja. Quem tem sido o seu pão?
Da onde tem vindo a sua subsistência? Quem tem te alimentado? Quem tem te dado o pão de cada dia? E por que nós desdenhamos, fazemos pouco, nos tornamos religiosos? A religiosidade tem assolado as igrejas, ferido e matado. Se você perguntar para o irmão ou para a irmã por que ele está aqui hoje, por que você está aqui hoje? Às vezes nos empolgamos nos louvores, e quando os louvores falam aos nossos corações, a gente se alegra. Mas o Senhor está dizendo que a quebra da religiosidade é o início da intimidade. Quando você quebra a religiosidade, você se permite ser um verdadeiro adorador. O Senhor Jesus, conversando com aquela mulher no poço de Jacó, ele vira e diz: olha, o meu pai está à procura dos verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quanto maior a medida ou a manifestação da medida do sofrimento ou dos sofrimentos de Cristo a meu favor, maior também é a consolação, porque ela transborda. E sabe o que significa esse transbordar, irmãos? É sair para fora. Transbordar é alcançar outras pessoas, porque quando transborda, quem está próximo de você recebe de graça, gratuitamente, daquilo que nem buscou, daquilo que nem pediu, e daquilo que nem orou, e daquilo que nem clamou. Você está entendendo? Isso aqui é para mostrar para vocês, mulheres, a importância. Um dia a pastora Deise pregou lá em Vigário Geral, Provérbios 14, e eu achei muito interessante que ela dividiu a mensagem dela, só ficou com a primeira parte, que diz que toda mulher sábia, o que diz ali? Edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Mostrando para vocês que quando vocês estão na posição certa, o poder de edificação não foi dado aos homens. Uau! Que quando vocês mulheres estão na posição certa, sabe o que acontece com esse amado, com esse varão? Ele é alcançado pelo poder da consolação que transborda por meio dos sofrimentos de Cristo. Transborda, e esse maridão que fala mal, esse maridão que desdenha, esse maridão que te maltrata, ele é alcançado por aquilo que transborda. O que tem transbordado, irmãos? Às vezes o que tem transbordado não é o poder de Deus. Às vezes o que tem transbordado em mim e você não vale nem a pena chegar na outra pessoa. Porque se chegar na outra pessoa, ao invés de fazer com que haja crescimento, pode haver destruição. Então nós começamos a olhar e nos confrontarmos com esse texto e entender algumas coisas. O versículo 8 vai dizer: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. E Paulo está falando sobre um momento difícil na Ásia, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das forças. Ele vai dizer: olha, a tribulação chegou de uma tal maneira que ela era muito maior do que as minhas expectativas de suportar a dor. No meu entender, eu acho que eu só vou suportar até aqui. Só que eu não consigo entender que Deus não me permite passar acima da minha capacidade.